Sejam muito bem-vindos à segunda aula do estudo sobre as evidências da ressurreição. Hoje vamos falar sobre as evidências da ressurreição, aula 2, evidências extras bíblicas. Esse é o tema da aula 2, evidências extras bíblicas. Se você quiser, pode anotar o tema da aula. Vamos para as evidências? Sem perder tempo, sem mais delongas, vamos lá. Primeira evidência que eu quero apresentar para vocês é a evidência que foi apresentada por Tácito. Quem que foi Tácito? Coloquei aqui, ó, um romano do século I, do século I, considerado um dos historiadores mais preciosos do mundo antigo. Tácio não foi apenas um historiador, ele foi o maior e mais importante historiador romano. Anote isso. Eu coloquei. Ele nos oferece o registro do grande incêndio de Roma. É importante sabermos que Tácio ele oferece o registro da morte de Jesus dentro de um contexto, dentro de um contexto temporal e geográfico. Qual que é o contexto temporal? 64 depois de Cristo. Qual que é o contexto geográfico? Roma. Em 64 depois de Cristo, o imperador Nero, ele incendiou Roma. Começou na noite de 18 de julho para 19 de julho. Ele incendiou grande parte da cidade. Só não incendiou os bairros dos cristãos. Por quê? Porque a intenção de Nero era sair de cena e acusar os cristãos de terem incendiado a cidade de Roma. E ele conseguiu, porque as pessoas olhavam para os bairros em que moravam os cristãos e viam que não havia uma chama, não havia nenhum fogo. Logo elas pensavam: se as nossas casas foram incendiadas pelo fogo, quem jogou esse fogo foi os cristãos, porque as casas deles não estão pegando fogo. Depois disto, Nero perseguiu os cristãos de forma feroz por 4 anos. Ele perseguiu, começando no ano 64 depois de Cristo, até o ano 68 depois de Cristo. Dentro do contexto da perseguição, os cristãos eles eram jogados no Coliseu para serem devorados pelas bestas feras. Os cristãos eram crucificados e, como não bastasse, Nero pegava os cristãos que estavam crucificados e tacava fogo neles. Além de estarem sendo crucificados, eles morriam queimados. E Nero só não matou os cristãos crucificados e queimados porque acabou madeira em Roma. Foi no império de Nero que não só morreu os cristãos, como também o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Então, é esse personagem que Tácio ele vai registrar aqui. Eu coloquei, ele ficou conhecido quem? Tácio. Tácito, perdão, Tácito. Tácito ficou conhecido
por duas grandes obras históricas, as Histórias e os Anais. As Histórias e os Anais. Eu coloquei uma citação dos Anais, que está no número 15, capítulo 44, verso 3. Para acabar com os humores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Christus, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tácito não tem a intenção de relatar uma lenda, de relatar um acontecimento fictício, por N razões. Ele não era cristão, ele não era convertido ao cristianismo, ele não era judeu, ele era romano. Então não tinha o porquê dele inventar uma história. Dentro da citação de Tácito, nós encontramos pessoas reais. Herodes, Pôncio Pilatos. Dentro da citação de Tácito, nós encontramos acontecimentos. Nós encontramos Cristo sendo condenado à morte por Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério. Essa é a primeira evidência, essa é a primeira fonte extra-bíblica sobre a morte de Jesus. Vamos continuar aqui. Evidências extras bíblicas. Agora vamos falar um pouco sobre Flávio Joséfo. Falamos sobre o Tácito e agora é Flávio Joséfo. Quem que foi Flávio Joséfo? Foi um revolucionário judeu que na época da revolta judaica passou a ser leal aos romanos para salvar a sua vida. Tornou-se um historiador, trabalhando sob o patrocínio do imperador Vespasiano. Então, quem que era Flávio Joséfo? Qual que era a sua nacionalidade? Ele era judeu. Os judeus não acreditavam no Messias. Os judeus não só não acreditavam no Messias, como também mataram o Messias. E esse homem, ele é judeu. Ele é um judeu e ele é historiador. E não é só mais um historiador judeu. Ele é o mais importante e maior historiador judeu que já existiu. O seu nome? Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele se aliou aos romanos para trabalhar com os romanos no tempo dos romanos, relatar ali os seus registros históricos para não ser perseguido e morto pelos romanos. Então, ele usou essa estratégia de se infiltrar dentro do contexto romano, dentro da comunidade romana, para registrar os fatos e assim não ser perseguido e nem morto. Esse homem, Flávio Joséfo, eu coloquei aqui, ele menciona Jesus duas vezes na sua obra Antiguidades Judaicas. A primeira, ele refere-se a Tiago, irmão de Jesus. Jesus teve irmão, professor? Teve. Depois que Maria teve Jesus, a madre dela não se fechou, o ventre dela não se encerrou. Maria teve mais filhos. É só você ler Tiago capítulo, Mateus capítulo 13, versículo 55. Está lá. Jesus tinha muitos irmãos, dentre eles
Tiago. Tiago, ele é irmão de Jesus, é o mesmo Tiago que se tornou líder em Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Leia depois Atos capítulo 15. É o mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago que está na nossa Bíblia, no Novo Testamento. É esse Tiago. Ele é irmão de Jesus, ele é líder na igreja de Jerusalém, ele escreveu um livro no Novo Testamento. E vamos ver essa citação de Flávio Joséfo nesta obra que eu coloquei aqui. Flávio Joséfo escreveu assim: Festo está morto e Albino está a caminho. Assim de Ananus, o sumo sacerdote. Quem que é Festo? Quem que é Albino? Quem que é Ananus? Eu vou colocar no PDF. Agora vamos focar aqui na fala concernente a Jesus. Vamos ver o que Flávio Joséfo vai dizer. Reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe diante deles o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros, ou alguns de seus companheiros, e quando havia formulado uma acusação contra eles, como transgressores da lei, ele os entregou para que fossem apedrejados. Essa é uma citação, onde Flávio Joséfo fala do irmão de Jesus, uma pessoa real, não é uma pessoa fictícia, não é fruto da imaginação de Tiago. Flávio Joséfo cita outras pessoas reais também, como Festo, Albino, Ananus, são pessoas que existiram. E aí ele vai dizer sobre a perseguição que os cristãos e os companheiros sofreram também. Antiguidades, eu coloquei aqui a referência. Capítulo 20, verso 9 e 1. No livro 18, capítulo 3, seção 3 dessa obra, Antiguidades, Joséfo, que não era cristão, escreveu estas palavras. Nessa época, época de Pilatos, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte. Ó, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Antes, relataram que Jesus havia reaparecido 3 dias depois de sua crucificação e que estava vivo. Ele foi morto, reapareceu 3 dias depois da sua crucificação. Em outras palavras, ele ressuscitou. Depois de sua crucificação e que estavas vivo. Por causa disso, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas. Eu coloquei aqui também a referência. Então, Flávio Joséfo agora, diferente de Tácito, ele não cita apenas a morte de Jesus, a mandado de Pôncio Pilatos. Flávio Joséfo está falando de acontecimentos após a sua morte. Ele reapareceu depois de 3 dias da sua crucificação, ou seja, um historiador não cristão, um historiador judeu que é contra cristão, que não acredita no Cristo, no Messias, esse historiador, ele está dizendo que Cristo morreu e que ressuscitou depois de 3 dias. Para desmistificar e desconstruir a ideia de que as pessoas falam que Jesus morreu e ressuscitou porque elas são cristãs. Eu estou citando uma pessoa não cristã.
que diz que Jesus morreu, a mando de Pôncio Pilatos, e ressuscitou no terceiro dia, e está vivo. E aí ele termina, e por causa disso, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas. Eu coloquei uma observação. Existe uma versão dessa citação na qual Joséfo afirma que Jesus era o Messias, mas a maioria dos estudiosos acredita que os cristãos mudaram a citação para que fosse lida dessa maneira. Há uma evidência real disso, de que a igreja pegou esse documento de Flávio Joséfo e essa citação em que Flávio Joséfo começa a dizer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, eles adicionam esses adjetivos a Jesus, quando na verdade isso não aconteceu. Mas ainda que Flávio Joséfo não diga explicitamente que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus não é sábio, o foco aqui não está em Flávio Joséfo dizer quem Jesus é, mas o que aconteceu com Jesus. Jesus foi morto, depois de 3 dias ele reapareceu. Esse é o foco. Esse é o foco central do texto da citação de Flávio Joséfo. E eu coloquei aqui esse texto que eu apresentei para vocês, ó, não é uma versão em latim, não é uma versão em hebraico, não é uma versão em aramaico, não é uma versão em grego, porque se fosse, já viria os céticos dizerem: "Ah, lógico que Flávio Joséfo vai dizer que Jesus morreu e ressuscitou, porque ele está falando e traduzindo do grego, do hebraico, a língua do povo de Deus, a língua da igreja de Deus". Não. Esse texto que eu estou apresentando para vocês é uma citação que vem de um texto árabe, que acredita-se que não foi corrompido. Vamos para outra citação? Agora, Suetônio é o homem da vez. Quem que foi Suetônio? Oficial da corte de Adriano, escritor dos anais da casa imperial. Ele registrou: como os judeus, por instigação de Christus, uma outra forma de escrever Christus, tá? Aqui é uma pronúncia e uma escrita latina. Estivessem constantemente provocando distúrbios, ele os expulsou de Roma. Olha que interessante. Aí, vamos continuar aqui, ó. Esse registro está na Vida de Cláudio, capítulo 25, verso 4. Ó, ele escreveu ainda: Suetônio, Nero infligiu castigo aos cristãos, um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica. Está em Vida dos Césares 26, verso 2. Vamos falar do Talmud, uma das maiores obras judaicas já escritas e compiladas. Nós temos o Talmud, nós temos o Mishnah. O Mishnah veio primeiro, que são ensinamentos orais dos judeus acerca das leis veterotestamentárias, as leis do Antigo Testamento. E aí depois, posteriormente, vem o Talmud, reunindo todas essas obras judaicas e compilando em um livro só. Só que há uma divisão, tem o Talmud babilônico, tem outro tipo de Talmud, tá? Ó, vamos ver o que o Talmud vai dizer? Ó, as obras talmúdicas mais valiosas com relação ao Jesus histórico são aquelas compiladas entre 70 e 200. O texto mais significativo é o Tratado de Mishnah. Mishnah, ensinamentos judaicos orais acerca das leis, tá?
Mesma coisa do Talmud. São obras diferentes. A diferença é que o Mishnah é uma obra singular e depois veio o Talmud que pegou o Mishnah e colocou dentro do seu livro, tá? Importante aí, estou trazendo um resumo para que você entenda. Vamos lá. Ó, vamos ver o que o Talmud babilônico vai dizer. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu. E antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo desviar-se. Então, o Talmud está dizendo que penduraram Yeshu, que é o nome hebraico para se referir a Jesus, e Jesus ele está sendo crucificado, ele vai ser apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo desviar-se. Então, para os judeus, o Messias, ele não era apenas um falso profeta, ele era alguém que tinha demônio. Ele era alguém que veio para desviar Israel dos caminhos de Deus. E esse povo, os estudiosos judeus, eles estão registrando aqui um fato, que Jesus ele foi pendurado em uma cruz, Yeshu, ele foi apedrejado, ou seja, ele foi morto. Ó, quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém vem em sua defesa. E eles o penduraram na véspera da Páscoa. Então, eles estão relatando aqui um livro judaico que não acredita no Messias, que não tem o porquê inventar história, está dizendo que Jesus foi pendurado em um madeiro, foi morto, e não teve ninguém que intercedesse por ele em sua defesa. Ele morreu sozinho. Ó, conclusão. À luz dessas referências não cristãs, a teoria de que Jesus nunca existiu é claramente injustificável. Eu não citei nenhum texto da Bíblia. São fontes extras bíblicas para mostrar para você que Jesus ele existiu, Jesus ele morreu e Jesus ressuscitou. É porque a Bíblia diz isso? Não é só porque a Bíblia diz, é porque historiadores disseram, historiadores que viveram em tempos diferentes, em lugares diferentes, que tinham missões diferentes, também afirmaram e relataram. De que maneira escritores não cristãos poderiam juntos revelar uma narrativa congruente com o Novo Testamento tão harmoniosa? Se Jesus nunca tivesse existido, além disso, temos todos os documentos do Novo Testamento para confirmar a sua existência. Aí, para terminar, Jesus é um personagem histórico. Ele tinha genealogia, filho de José e Maria, leia Mateus capítulo 1, leia Lucas capítulo 3. Viveu numa geografia conhecida, nasceu em Belém, morou em Nazaré, no momento específico da história, no governo de Pôncio Pilatos. Bom, queridos, essa foi a segunda aula do estudo sobre as evidências da ressurreição. Tema da aula: evidências extras bíblicas. Só que tem mais conteúdo. Dentro dessa aula, eu só trouxe um resumo. Eu vou trazer mais detalhes e mais explicações do PDF que eu vou liberar para vocês. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido edificado por esta aula e deixe um comentário. Se você gostou, indique essa aula para mais pessoas. Espero na próxima aula. Fique na paz.